Ai, Rô, não sabe como eu fico feliz quando eu começo e você já tá aqui. Seja bem-vinda. Gratidão, Má. Rafa, também te amo. Sejam todos bem-vindos. Aliás, enquanto a gente espera 2 minutinhos para começar, se vocês já quiserem pensar em perguntas ou dúvidas, vão pensando. Oi, Cleo, tudo bem? Vão pensando e vão me mandando, tá bom? Porque eu acho que é importante ir entrando no campo, sabe? E sentindo, e olhando, e aprendendo. Obrigada. É da sua turma, o fogo sagrado. Que saudades do fogo, espontaneidade. Delícia. Quanta cura teve, né, Mi, no seu grupo. Realmente foi um grupo de muita cura. Muita cura. Onde eu estava mais criativa. Cada grupo a gente vai tendo uma energia, né? Uma honra ter vocês aqui. Aproveitar que a Mi falou do fogo sagrado, e aí vou começar falando uma coisa que eu acho super importante, sabe? Mas eu vou pôr meu óculos porque senão eu não enxergo. Então vamos lá, vamos começar. Hoje o tema da live é ação trabalhista. Trabalhista ou qualquer tipo de ação que a gente move contra alguém que a gente sente que está nos devendo. Pode ser trabalhista, pode ser uma rescisão contratual. Por que que as rescisões, por que que os processos existem? Eu não sou advogada e eu também não entendo muito de direito sistêmico, mas eu vim trazer para vocês pequenas informações que podem contribuir o porquê nós ficamos com raiva e nos desperta uma vontade enorme de mover uma ação contra uma empresa onde nós trabalhamos. Então vamos lá. Uma sociedade, uma empresa que você trabalhou, ela é uma parte sua. Essa empresa, ela se torna resultado da energia de todas as pessoas que trabalham nela. Mas muitas vezes a gente fica muito insatisfeito, porque nós fomos contratados com um propósito e nos perdemos, ou a empresa não soube nos guiar num determinado momento. Quando a gente pensa em empresa, a gente tem que pensar em um relacionamento. Mas Laura, como assim um relacionamento? Tudo na vida é um relacionamento. E tem que ter equilíbrio de dar e receber. Então, o que acontece quando a gente move um processo contra uma empresa? Contra uma pessoa, contra alguém? Nós entendemos que fomos injustiçados. Então, o que a gente faz para gerar equilíbrio? A gente move uma ação. Nesse momento que a gente move uma ação, nós contratamos um advogado, ou vamos lá nas pequenas causas, e a gente conta todos os motivos pela qual nós estamos com raiva. Então vamos trazer um pouquinho desses motivos, olhando pela constelação. Eu separei alguns exemplos, tá? Só que eu quero trazer todos esses exemplos, e qualquer um que vocês queiram me mandar, me mandem. Mas eu vou trazer eles todos voltados para a constelação, para a gente entender de maneira sistêmica o que acontece com o dinheiro que é recebido de uma empresa, tá? Então, bora lá. Vamos começar a construir. Antes de tudo, eu vou pedir para que vocês estejam presentes no aqui e no agora. E o que significa presença? Pré-sentir. Se você vem para ouvir essa live sem estar com presença no aqui e no agora, é claro que as suas perguntas ou as suas dúvidas, o seu entendimento vai ficar pela metade. E se você está aqui pela metade, provavelmente você também é metade em outras partes da sua vida.
E o que acontece quando nós somos metade? Inúmeras coisas. Mas vamos falar do trabalho, o que acontece? Se eu vou atender um cliente e eu tô metade, esse cliente ele vai conseguir pegar o meu melhor? Ou pegar uma ferramenta de uma maneira mais rápida? Pode ter certeza que não. Eu te pergunto, como você vai todos os dias para a sua empresa? Você vai feliz? Você vai grato pelo salário que você está ganhando? Porque se você for para sua empresa de saco cheio, eu odeio o meu trabalho, eu sou injustiçado, o meu chefe não é justo, é muito fácil, pede a demissão. Porque você já está indo devendo para a empresa. Porque se a empresa está te pagando para fazer algo que você não está entregando ou você está fazendo de má vontade, você percebe que acaba a conexão? E aí, a gente vai entregando metade. Isso que eu tô falando precisa ser uma PF para uma PJ? Não. Pode ser uma PJ para uma PJ, uma PF para uma PJ. É uma relação aonde envolve um trabalho e um custo para esse trabalho, certo? Isso pode ser, mas eu não tenho um trabalho. Você tem uma faxineira? É a mesma coisa. Por quê, Laura? Vamos lá. Vou explicar para vocês. Quem já ficou doente no trabalho? Doente a ponto de ir para o trabalho e sentir palpitação, ansiedade, de ter pânico, não ter vontade de ir. Alguém que quando olha para o chefe fica totalmente estremecido, sem poder reagir ou falar o que precisa ser falado. E aí, a cada vez que vocês vão sentindo isso, vocês vão entregando menos. Porque a energia vai tomando conta de vocês e vocês vão se desorganizando. Então vamos entender a empresa como um organismo vivo? Para o seu coração bater, precisa de sangue. Quando ele começa a bater, bum, 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 você começa a respirar mais. Se você não está acostumado a uma atividade física, o que acontece? Um descompasso. Quantas vezes você foi numa entrevista de trabalho falando o que o entrevistador queria ouvir e não falando a verdade sobre as suas capacitações? Ou dizendo que você sabia fazer algo que você não sabia. E na hora que você assume aquele cargo, você não consegue dar conta do que você tem que resolver. A gente tem que olhar para as empresas como um relacionamento vivo e como responsáveis pelo que está acontecendo. Porque a empresa, eu vou te contar, não é sua mãe e seu pai. A empresa não é aquele lugar que tem que ficar te acolhendo o seu piti histérico e as suas inseguranças. Laura, mas por que você está falando isso? Porque as pessoas têm adoecido demais nas empresas e elas culpam a empresa. E eu não consigo responsabilizar só a empresa. Porque se a empresa me alimenta, se a empresa faz com que eu sustente a minha família e eu odeio a empresa, eu que vou arrumar outro sustento para mim. E não fique que nem um adolescente pitizento, batendo a perna e dizendo o que quer que seja diferente. Então vamos olhar pela constelação as regras e vamos aplicar isso à empresa, e aí eu vou dar o resultado do que acontece com os processos que nós movemos contra as empresas ou pessoas que nós entendemos que estão nos devendo, tá bom? Eu quero fazer a construção com vocês, porque se não faz essa construção, a gente fica perdido na linha de pensamento, tá bom? Então vamos lá. Vamos na origem? Você é funcionário de uma empresa, aí você tem um chefe. Você olha para o seu chefe e você acha que ele é um babaca e nada do que ele está falando faz sentido. Ou você olha para ele e diz, eu trabalho pra caramba, ele não trabalha metade do que eu trabalho, ele não merece ser meu chefe. No momento que você pensa assim, você está fora da hierarquia, você está fora do seu lugar. Então vamos recapitular a hierarquia nas empresas? No relacionamento afetivo, nós somos iguais. Em relação a pai e mãe, nós somos menores. E em relação à empresa, nós temos dois lugares.
nós ocupamos o último lugar. O último lugar é da última pessoa que entra na organização. Você é sempre o menor. Laura, mas eu sou o CEO. Se você foi o último a entrar, na hierarquia da empresa você é o menor. E aí você vai para uma posição de CEO, certo? Agora vamos para os comportamentos. Então, na hierarquia, se você olha para o seu chefe e acha que ele é um incapacitado, que ele é ruim, que ele não merece o lugar dele, ou passa a tomar atitudes e resolver questões que não são suas, ou responde para as pessoas que estão são pares seus, como se você soubesse o que o seu chefe vai dizer, seja bem-vindo ao mundo do fracasso. Isso mesmo, você está fora da ordem. E uma pessoa que está fora da ordem da empresa, ela nunca é reconhecida. Laura, como assim? Então quer dizer que eu não posso entregar mais do que eu tenho a oferecer? Claro que pode, é sua obrigação. Quer ter uma posição de destaque? Entrega mais. Mas se você sair da hierarquia, a sua energia e a energia do seu cargo, ela vai se dissolver, tá? Segura a hierarquia. Vamos para o equilíbrio de dar e receber? Você foi contratado por uma função, você desenvolve essa função e depois de um tempo, falam para você que além dessa função, você tem que fazer mais essa e depois mais essa. No começo, você vai fazendo. Daqui a pouco, começa a ficar muito pesado fazer tudo e você não é reconhecido. O que acontece? Você vai passar a fazer menos. Nesse momento que você não foi reconhecido, já está cristalizado o ponto que lá na frente vai virar uma ação. Entendem? O equilíbrio de dar e receber na empresa tem que estar em ordem. Vocês têm que entregar por aquilo que estão sendo pagos. E se em algum momento entenderem que o que vocês estão fazendo está acima, negociem isso com uma folga. Uma empresa inteligente reconhece os funcionários por diversas maneiras. Não precisa ser só a remuneração. Pode ser uma viagem, qualquer coisa. É simbólico, mas precisa existir esse reconhecimento. Se isso não acontece, no decorrer do tempo de serviço, o funcionário ele vai ficando estagnado e raivoso. Raivoso por quê? Vamos para a terceira regra? Isso para vocês entenderem um pouquinho das regras na empresa, tá? Porque em vez dele se sentir reconhecido e pertencente, ele começa a se sentir excluído. Vamos mostrar um exemplo de exclusão nas empresas? É assim. Imagina que existe um cargo, você é coordenador, e existe um cargo de gerente. E como coordenador, você tomou conta de todo o seu departamento, porque o cargo de gerente, a pessoa foi mandada embora. E aí você fez o seu papel e o papel do gerente. Só que na hora de ser contratado uma pessoa, ao invés de te promoverem, contrata uma pessoa de fora. Você vai se sentir pertencente ou excluído? Excluído. E nesse momento, é outro lugar que você vai ficar cristalizado. E você vai deixar de entregar. Só que uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. E cada vez você entrega menos. E vai sentindo o quê? Mais raiva da empresa. Segura as 3 leis da constelação nas empresas, tá? Vamos olhar agora para um funcionário como um organismo vivo, para vocês entenderem. Eu tô lá trabalhando como coordenador, certo? E aí eu olho e vejo a cadeira de gerente. E eu quero muito aquela cadeira para mim. Como é que eu me ponho para que essa cadeira venha e seja construída para mim? Vocês vão me falar, como, Laura? Se você entregar o que é de um papel de coordenador, essa cadeira vai ser sua? Não. Se você entregar acima de um papel de coordenador, você vai poder ser visto? Vai.
Mas não é só isso, não é o entregar a mais que precisa. É estar conectado com essa empresa. Segura isso, porque eu ia contar um exemplo maior, mas eu vou contar um exemplo que um cliente que eu atendi hoje me disse, e eu achei ele incrível porque ele é muito simples. E aí eu quero te perguntar, que tipo de funcionário é você? Vou te oferecer 2 tipos, tá? Lá atrás, nos Estados Unidos, muito tempo atrás, a geladeira tinha aquela trava na frente, sabe aquelas portas antigas? E as crianças ficavam presas na geladeira. Então, os donos das empresas se juntaram e falaram, a gente precisa criar uma trava que proteja as crianças. Mentira, estou contando errado. Antes disso, veio uma pessoa e falou, vamos fazer uma campanha educacional para que todo mundo saiba que a geladeira trava e a criança não pode ficar ali, certo? Ia se gastar uma fortuna. Veio uma outra pessoa e disse assim, mas para que a gente vai fazer uma campanha? É só a gente criar uma geladeira que tenha um ímã, que a porta abre e fecha. Se a criança ficar presa lá dentro, ela vai empurrar com o pé e a porta vai se abrir. Que tipo de funcionário você é? Aquele que fica pensando numa campanha, elaborando um monte, nananã, ou aquele que gera uma solução efetiva e simples para aquela questão. Para e se observa no dia a dia. Posso dar outro exemplo? Um chefe com 2 secretárias, uma de manhã e uma à tarde. A secretária de manhã, na hora que ele chega, já deixa lá o café, a água, 2 bolachas e a lista dos compromissos que ele tem naquele dia. E ainda põe uma observação. Não esquece do aniversário de casamento, tá? Ela tá fazendo só o papel dela ou um pouco a mais? Um pouco a mais. Vamos para a segunda secretária? Ela chega no horário dela, ela fala bom dia, boa tarde, boa noite, ela faz o que é de obrigação dela e ainda reclama. Eu te pergunto, a hora que precisar subir essa pessoa de cargo, quem vai ser vista primeiro? Pare e observe como você está olhando para a empresa que você trabalha. E observe de fora. E segura isso, que aí eu vou te explicar por que você tem que observar como você se comporta de fora. Vamos para a parte dos processos? Toda vez que alguém não se sente reconhecido, né, pela empresa, o que ele faz quando ele sai da empresa? Ele move uma ação trabalhista. Nossa, que legal! A empresa tinha que me pagar, não pagou, ou me pagou algo que eu não concordo. Mas eu vou lá, assinei, e eu saio de lá e movo uma ação contra a empresa, tá? No momento que eu movo essa ação, se a energia que eu movi a ação está baseada em mentiras, em sujeiras debaixo do tapete, em coisas que não aconteceram, e eu vou lá e ainda ganho essa ação trabalhista. Sabe o que acontece com o dinheiro dessa ação? Ele vai entrar e sair da sua conta. Laura, mas eu vou perder o dinheiro? Vai, além de ficar doente. Quando a gente tem um dinheiro que entra na nossa conta, mas esse dinheiro não é de merecimento, Laura, mas como você vai saber se é ou não é de merecimento? Meu, na constelação aparece na hora. É algo que você fala, meu, como é possível? É possível. Vou te explicar por quê. Vamos supor que você pegou e levou 10 atestados no último ano. Toda hora você tem uma doença, toda hora você tem um afastamento, e você se comprometeu com a empresa a entregar um serviço que você não está entregando. Vamos esquecer o contexto geral? E vamos lá. Se você me contrata para te entregar um serviço terapêutico, onde você está cristalizado numa dor, e eu, ao invés de fazer
você enxergar onde está essa dor, você transformar essa dor, você se curar e ficar mais leve na sua vida. Eu sou uma samambaia que eu fico te ouvindo e você não se transforma. Eu tenho culpa? Não, porque a transformação é de cada um, porque o meu trabalho é uma prestação de serviço, certo? Mas aí eu vou ser uma psicóloga com uma fila de espera ou uma psicóloga que não tem clientes e que não tem fila de espera? Para e observa. Como você é no trabalho? Você é uma pessoa que todo mundo quer te promover, que todo mundo te enxerga, ou você é uma pessoa que as pessoas olham e fazem assim, sente. Você foi lá, entregou um monte de atestados, não está mais feliz na empresa, mas você não quer pedir as contas? Porque eu vou perder o fundo de garantia e os 40%. Perfeito. Sabe que conta eu peço para as pessoas fazerem? Põe na ponta do lápis. Aí, divide pela doença que isso daí vai te dar. Quem você acha que vai ganhar? Você ou a empresa? Todos vão perder. Porque você parou de entregar um trabalho que era importante para a empresa e por isso que ela te contratou. Depois, você adoeceu e aí você culpa a empresa, mas na verdade foi o seu desequilíbrio. Porque se eu estou numa relação e aquela relação não me cabe mais, tem algum revólver na minha cabeça dizendo, fica? É o fundo de garantia que está dizendo fica? Legal. Sabe o que vai acontecer com o seu fundo de garantia, com seus 40%? Vão te derrubar. E aí você vai ser uma pessoa que depois não consegue uma promoção e que os seus filhos olham para você em casa e você chega acabado e eles falam assim, papai, mamãe, tá tudo bem? Não, porque esse inferno do meu chefe, esse inferno do meu trabalho. Aí as crianças crescem ouvindo isso. E quando elas vão para o trabalho, o que acontece com elas? Que energia elas vão para o trabalho? Para e observa. Segura isso. Eu preciso que vocês entendam algo muito importante e eu vou falar uma frase para vocês terem esse entendimento. Funciona assim. Existe eu, o coletivo e o mundo, tá? O eu é um ser egoísta que pensa que faz tudo. O mundo é o reflexo e o coletivo significa assim. Vamos falar uma frase para vocês entenderem. Estou fazendo. Estamos fazendo. O mundo vai te enxergar na relação que você tem com você mesmo ou com o coletivo? Com o coletivo. Porque você, só por você, é inexistente, é egóico. Eu vou falar a frase e eu quero que vocês prestem atenção. Essa frase é do Gita, que é um livro milenar que é muito especial. Todos os atos são forjados unicamente. Vou ter que pôr o óculos. Todos os atos são forjados unicamente pelas qualidades da natureza. E eu, iludido pelo egoísmo, penso, sou eu quem faço. Se você realmente acha que você é o cara que faz na sua empresa, vai ser empreendedor. Sabe por quê? A gente não faz nada sozinho. A gente tem que sair do campo do forjado, sabe? Porque imagina quando você está forjado a fazer algo. A natureza, ela cresce de maneira orgânica. Eu posso manipular para que ela cresça? Eu posso, mas eu estou forjando isso. Aí você pega e move uma ação trabalhista e forja informações que não são verdadeiras. Nesse momento, é a mesma coisa que um filho ingrato, que ao invés de trabalhar, fica esperando a herança dos pais chegarem. E aí, quando a herança chega, eles perdem tudo. Laura, isso você está querendo me dizer que a gente não tem que mover nunca nenhuma ação trabalhista, mesmo quando a gente se sente injustiçado? Eu não estou dizendo isso. Eu nunca diria isso.
Porque se você sente que você está no desequilíbrio com a empresa que você trabalhou, você deve mover uma ação. Mas não com coisas forjadas, não com testemunhas falsas, não pondo pessoas para mentir para você, não aumentando a carga horária, tudo porque você é uma pessoa pitizenta que não foi reconhecida do jeito que você queria. Como assim? Assim mesmo. Porque esse dinheiro, ele pode até vir. Mas você acha que é um dinheiro que vem abençoado? Não vem. O dinheiro, ele tem uma energia. Os processos têm uma energia. Eu conheço uma pessoa que moveu um processo há quase 20 anos e o processo não termina. E eu te pergunto, quando a gente quer ficar vinculado a alguém por um processo, quer dizer porque realmente a gente odeia aquilo ou porque a gente ainda tem algum vínculo afetivo que não foi incluído? Então eu tenho tanta raiva do lugar, da posição que você me colocou no trabalho, de como você me maltratou numa reunião, das horas extras que eu trabalhei a mais e não me senti reconhecida. Você me pagou, mas não adianta o dinheiro, porque eu não me sinto reconhecida, que eu saio de lá e movo uma ação contra você. E aí o dinheiro vem. Laura, mas o dinheiro foi super abençoado. Tá bom, depois vai fazer seus exames médicos, porque o sistema, ele é muito profundo. Ele gera uma solução orgânica. E quando você não gera o equilíbrio de uma maneira, ele gera de outra. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a lei do retorno existe. E todas as vezes que vocês não estiverem em equilíbrio, a lei do retorno vai vir. Tanto para dar algo positivo, como para dar algo negativo. Por isso, a gente tem que estar sempre dentro do nosso papel e do nosso lugar no mundo. Comecem a entender que ações vocês moveram, quais vocês foram beneficiados e qual vocês não foram. E o que aconteceu na sequência disso. Todo dinheiro que vem fácil e vem através de uma mentira, ele vem pesado para o nosso campo. Ele não traz a leveza que precisa. Não é um dinheiro abençoado. Que tipo de dinheiro você tem na sua conta? De onde ele veio? Qual foi a origem? Ele veio de algo correto ou não? Ah, eu não tô nem aí para isso. Esteja. Porque o dinheiro, ele tem força. E a força desse dinheiro vai depender de como você lida num processo. Quem já foi numa ação e aí foram lá, quem já ficou deste lado, tá ali na ação trabalhista e começa uma testemunha, 2 testemunhas, 3 testemunhas. Aquelas pessoas que foram testemunhas, o que elas são dentro da ação? Cúmplices do positivo e do negativo. Laura, eu fui e falei a verdade. Perfeito, você está no seu papel. Laura, eu sou muito amiga dela e eu fui mentir por ela. Legal. A sua parte da mentira também vai para o seu sistema, vai para a sua energia. E aí você está num emaranhado que não arruma o trabalho, que não está feliz em nada do que você faz. Você acha que isso é o quê? Má sorte? Isso é resultado de como você lida com gratidão ou não gratidão, agindo certo ou agindo errado, na empresa com que você trabalha. Se você não está feliz, se desligue, vá embora, recomece quantas vezes forem necessárias. Enquanto você não fizer isso, você vai adoecer emocionalmente e o dinheiro que vem não vai ser o suficiente para o peso que esse dinheiro vai gerar no seu sistema, dos seus filhos e do seu futuro. Por isso, o dinheiro de um processo, o processo tem que ser muito bem elaborado para ver se o que você está pedindo é seu de direito. Se for, agradeça a empresa e caminhe com o dinheiro.
Se não for, não se ponha nesse papel, porque o peso que você vai carregar é muito maior. Eu quero dar um outro exemplo de como a gente transforma a nossa energia dentro de uma empresa, tá? Porque se você estiver satisfeito com a empresa, não só você vai ser promovido, como uma outra empresa vai olhar para você e vai falar, caraca, essa pessoa é demais, deixa eu puxar ela para cá. E aí, nesse momento, você está sendo reconhecido, talvez não pela empresa que você está, mas pelo concorrente. Você acha que isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso. Porque também tem empresas que são sanguessugas, que são injustas, que não reconhecem os funcionários. E sabe que tipo de empresa é essa? Aquela que os funcionários não param, aquela que os funcionários ficam anos na mesma vaga e não crescem. Aquelas onde as reuniões são maçantes e sempre tem uma samambaia falando e as outras pessoas assim, esperando o cronômetro para passar, para acabar logo a reunião, porque nada do que está sendo falado está sendo sentido. Entendem o que eu estou dizendo? Parem e olhem para o seu chefe, porque se você admirar o seu chefe, por ele ser uma pessoa admirável, quando ele estiver falando, você vai ficar assim para ele. Porque você vai estar aprendendo. Agora, se o seu chefe fala e você está assim, pelo amor de Deus, chega, no que ele está te acrescentando e no que você vai crescer dentro dessa empresa? Ai, mas eu já perdi 10 anos da minha vida aqui. É mais fácil dizer assim, eu investi 10 anos da minha vida aqui para entender tudo aquilo que eu não quero. Eu vou embora, eu recomeço. Não fique pregado num lugar que não te serve mais. Sabe por quê? O processo é uma recompensa de algo que pode ser verdadeiro ou não. Laura, como você sabe se é bom ou é ruim? O efeito colateral que aquele dinheiro tem. Existe outra coisa que é importante falar, que é assim, quem já saiu de uma empresa sem receber o que merecia, e aí foi para uma outra, aí moveu uma ação contra essa e não moveu contra essa, e dessa empresa recebeu. Para e pensa. Uma empresa, ela acaba pagando por outra, assim como um funcionário acaba pagando pelo outro. Vou tentar explicar isso de uma outra maneira, tá? Se você trabalha numa empresa que não paga os impostos, que não valoriza os funcionários, se você trabalha numa empresa onde você não é reconhecido, aí você sai. A empresa contrata uma outra pessoa e tem as mesmas características. De quem é a responsabilidade do efeito colateral que isso tem na vida de um funcionário? Da empresa ou do funcionário? De quem vocês acham? Da empresa. Você entende que a constelação, ela mostra que não tem lado, tem equilíbrio? Muitas vezes você foi injustiçado e o dinheiro daquele processo serviu para colocar equilíbrio nessa injustiça. Mas não pode ser uma injustiça baseada num piti. Então pare e observa seu comportamento na empresa. Você está sendo a secretária que faz a mais? Ou você está sendo a secretária que senta a bunda, entrega o que tem que entregar e no final do dia fala, nossa, eu trabalhei tanto hoje, eu fiz tanto. Você fez sua obrigação? Fez o que te contrataram para fazer? Então você não está fazendo demais. Você está fazendo o mínimo. Porque para você achar que você está fazendo demais, você tem que fazer a mais do que te contrataram. Aí você vai para uma posição de destaque. E na posição de destaque, você vai precisar mover uma ação? Não vai. Sabe por quê? Porque você vai ser promovido o tempo todo. Ou lá dentro, ou em outro lugar.
Hoje eu entendo algo que para mim antes era muito difícil de entender, sabe? Sintam como esse salário entra na conta de vocês no dia a dia. Se o salário entrar na conta de vocês e não render, vocês estão sempre em dívida, ele chega, em vez de você usufruir, guardar um pouco, é pesado, não dá para nada. Que energia vocês acham que vocês vão estar no trabalho? A mesma desse dinheiro. Vamos se transformar? Vamos mudar a energia? Um processo é um sistema. Que tipo de carga você quer atrair para o seu campo e para o seu sistema? Se você está em desequilíbrio no dar e receber, reivindique, converse, negocie. Você tem boca para falar. Ninguém está te amarrando, dizendo fica nesse lugar. Você fica lá porque você quer, porque você está na zona de conforto. E depois da zona de conforto vem o quê? A ação trabalhista e a infelicidade. Quando eu falo trabalhista, pode ser qualquer outra ação. Pensa o seguinte, quando uma pessoa vai se divorciar, sabe como você conhece o marido ou a esposa que você tem? No divórcio. Como essa pessoa reage no divórcio? Sabe como você conhece a pessoa que você contrata ou a empresa que você trabalha? Como ela paga a sua rescisão. Se ela não for correta com você, você tem todo o direito. Mas pare e pensa que se ela não for correta com você, e isso for algo verdadeiro, pare e pense, mova ação, mas pense o que você também não foi correta com essa empresa. Porque se você achar que a culpa é só da empresa, só do seu chefe, só do diretor, esse dinheiro não vai vir da maneira correta. Pense muito bem antes de mover uma ação. Porque essa ação, ela pode ser o equilíbrio de dar e receber, como ela pode ser a exclusão da sua transformação. E é muito importante entender isso. E se você está se sentindo abusado na sua empresa, solta as algemas, se liberta, vai viver, vai conhecer outras áreas, vai conhecer um novo lugar. O mundo está cheio de possibilidades. Saia da desgraça, saia do vitimismo, saia do mimimi, porque esse mimimi não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Quero aqui perguntar para vocês, se vocês querem me fazer alguma pergunta específica, que aí eu respondo. E aí, enquanto vocês estão pensando em alguma pergunta, se tiverem, eu quero explicar para vocês algo que eu acho muito importante, que eu chamo de 6 passos, tá? Eu vou desenhar passo a passo, e se depois desses 6 passos vocês não forem promovidos, vocês não forem reconhecidos, e vocês se mantiverem no trabalho por ter sido muito injustiçados, vão lá e movam a ação que você quiser. Agora, se depois desses 6 passos algo se transformar na vida de vocês, não gastem energia com ação, gastem energia pensando em como caminhar, tá? Então, bora lá. Vou falar os 6 passos, tá? Primeiro passo, suspender. Você vai olhar para o seu cargo na empresa e nesse momento você vai se ver como observador de você mesmo no seu trabalho. E aí você vai fazer uma lista, tá? Uma lista. E nessa lista você vai colocar: eu estou no meu lugar? Eu tenho equilíbrio de dar e receber com a minha função e com o meu salário? Eu ponho para dentro e faço as coisas acontecerem como os meus clientes e a empresa precisa? Ou eu estou preocupado com a hora que eu vou entrar, com a hora que eu vou sair, com o horário que eu fui para o almoço e com o que o meu vizinho está falando e quantas vezes ela usou o zap ou o telefone? Primeiro item. Observe você de fora. Olha, eu não vou pedir para ler isso não, tá? Isso é seu, depois você pode queimar se você ficar com vergonha do que você vê.
Primeiro. Vamos para o segundo? Redirecionar. Ver a partir do todo. Quando você estiver fazendo esse campo de observação do primeiro, vai para o segundo e redireciona. Então vamos lá. Eu estou fora do meu lugar. O que eu preciso para ir para o meu lugar? Gera uma solução. Eu estou gastando de zap, telefone, mimimi, fofoca e café, não sei o que, 3 horas do meu dia. Sabe o que significa isso? Que você já deve 3 horas para a empresa. Redireciona. Pega essas 3 horas e usa elas de uma maneira que você vai virar o pica da galáxia na empresa. Então, primeiro, suspender e se ver. Segundo, redirecionar as respostas que você está gerando para o primeiro, tá? Terceiro, deixar ir. Pega o comportamento que você entendeu que está errado e deixa ele ir. Laura, como deixa ele ir? Deixa ele ir. Agradece por não ser mais cego, redireciona a sua energia e deixa ir, tá? Pensa que entre o primeiro, o segundo e o terceiro vem um gap. Eu já vou contar qual é esse gap para vocês. Vamos para o quarto, tá? Cristalizar. Cristaliza. Cristaliza um pouquinho na energia do que você está redirecionando. Como, Laura, cristalizar? Vou te explicar. Se na hora que você suspendeu tudo e observou, você percebeu que você é um incompetente, que você não está gerando soluções e você está preenchendo o buraco, só para dizer que está trabalhando, você vai redirecionar. A hora que você redirecionar, você vai tirar tudo que é ruim e vai deixar de ir. Vai deixar ir. Aí você vai cristalizar. Como? Você vai cristalizar naquele momento que você vai dizer, isto eu não quero, isto eu quero. E aí você vai elaborar. O que você vai elaborar? Aonde você vai gastar energia? Para onde você vai olhar e para onde você vai gastar energia? Depois é o incorporar o novo. Você vai incorporar o novo. Lembra que eu falei de um gap entre um e outro? Eu vou te falar qual que é o gap. Sentir, presenciar e realizar. Então, primeiro eu observo o que eu faço. Primeira coisa. Segundo, eu redireciono a minha energia. Porque se você não redireciona, você fica parado num lugar que já não te serve mais, porque agora você tem essa consciência. Terceiro, você deixa aí aquilo que não te serve mais. Quarto, você cristaliza. Quinto, por que cristaliza? Porque você precisa gerar uma solução e cristalizar nessa solução para ter resiliência, para que aquilo comece a acontecer. Não adianta gerar a solução hoje, amanhã você já não fazer nada, você não ficou cristalizado nessa construção e o positivo não aconteceu. Aí você tem que mover uma ação trabalhista contra você mesmo. Porque se todo empregador colocasse a carga horária que a maioria das pessoas jogam fora sem fazer nada, imagina se eles movessem uma ação contra as pessoas. Meu Deus, o negócio ia ficar complicado, sabia? Para todo mundo, claro que não. Mas parem e observem, porque se você não for o empreendedor da sua própria vida e do seu próprio trabalho, o que vai acontecer com você? Você vai estar sempre em processo atrás de processo e numa energia pesada, tá? Transforme sua percepção, deixe a sua vaidade e o seu ego de lado e transforme, incorpore o novo. A hora que isso acontecer e você manter isso por 6 meses, se você não for promovido, eu te dou umas consultas de graça. Sabe por quê? Todo mundo quer crescer. Todo mundo que contrata alguém quer que aquela pessoa cresça e se desenvolva. Senão as pessoas não iam contratar outras pessoas, elas iam fazer sozinhas. Mas nós não somos sozinhos. Nós só fazemos sentidos quando estamos interconectados com o coletivo. E o mundo só existe por conta dessa junção minha, do coletivo, para que seja o resultado do mundo, percebem? Sintam o que eu estou falando? Eu vou
Vou só responder essa pergunta e aí eu vou fazer uma observação. Como posso enxergar uma demissão que não tem nenhuma explicação? Simplesmente desligam a gente da empresa. Você não tem o que enxergar, você só tem que agradecer. Gratidão por não fazer mais parte da sua empresa. Porque a partir de agora eu tenho a oportunidade de fazer algo muito melhor. E olha, essa pergunta cabe com o que eu vou falar agora, com o que eu já ia falar, né? Vamos lá. Um monge tibetano estava lá, ele chegou numa aldeia e uma casa muito simples, onde ele só tinha uma vaca. Aí o monge conversava com as pessoas da casa e ele percebeu que todo mundo tinha uma vida muito simples, que não tinha muito sucesso e que eles viviam, porque o dono da casa fala, do alimento daquela vaca, do leite, do queijo. Quando ele saiu da casa da pessoa, ele virou para o assistente e falou: joga a vaca, mata a vaca. Mas como? As vacas são sagradas, eu não posso matar uma vaca, mata a vaca. Ele foi lá, obedeceu o monge e matou a vaca. Um longo período depois, essa dupla volta nesse mesmo lugar. E hoje lá é uma terra muito próspera, onde tem muitos ganhos, abundância, tem de tudo. Respondendo aquela pergunta, precisou a vaca morrer, a pessoa passar fome, chegar em dificuldade para achar uma solução extremamente criativa e descobrir que naquela terra a plantação era muito forte. Aí eu te pergunto, se o seu chefe te mandou embora sem motivo nenhum, é um presente que ele está te dando. É um presente. Isso quer dizer que você entregou ou não entregou? Não interessa. Pensa que a gente está no lugar que tem que estar. Um dia eu estava vindo para a praia e aí, com 3 amigas, um cliente me ligou, precisava de mim, eu cancelei e fui atendê-lo. Essas minhas amigas sofreram um acidente e a única parte que ficou destruída mesmo foi a parte que eu estaria sentada. Aí eu te pergunto, esse cliente me salvou. Parem e olhem para essa história. Pensa que de repente, se você tivesse empregada no lugar, ia aparecer uma chance ou de você empreender, ou de um novo lugar. E como você estava empregada, a chance ia bater e ir embora. É um presente. Se você não serve para a empresa porque a empresa quer te mandar embora, tá tudo bem. Porque como é que alguém quer trabalhar num lugar onde a empresa acha que você não cabe? Vai ter amorosidade nisso? Não vai. Entrega um pouco, acredita, reconhece que a gente está num lugar que tem que estar. Aquele dia eu devo a minha vida ao meu cliente. Aí eu te pergunto, eu não queria ter ido para a praia com as minhas amigas? Claro que eu queria, mas eu estava no lugar que eu tinha que estar. E você, em que lugar você está? Em que lugar você está? Isso é muito importante, porque tanto essa parábola, quanto isso que eu acabei de contar desse acidente de carro, mostra que a gente tem a ilusão e a gente tem um ego que a gente acha que sabe e a gente tira o fluir da vida. Não tirem o fluir da vida, não reclamem, não se mutilem, se permitam fluir. Minha sogra e minha mãe me falaram que esse desligamento foi um livramento. É isso mesmo. Saiam do controle, porque nesse momento, nossa, mas é uma desgraça, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ah, sabe, porque se você estiver aberta com as percepções, se você estiver sentindo e presenciando cada momento, sabe o que vai acontecer? Um milagre na sua vida. Os milagres acontecem. Eles estão aí para todo mundo. A gente pode abraçar o nosso milagre ou fazer isso, ó. Fechar os olhos para a vida. E você quer viver a vida de olhos fechados? Não. Viva de olhos abertos. A coruja, ela é especial porque quando todo mundo tá com medo do escuro, ela tá assim, ó. E ela é a sabedoria. Seja sabedoria na sua própria vida. E se você tiver alguma ação,
algum processo, olhe para ele, veja se tem equilíbrio, se é verdadeiro. Se não for, agradeça e deixe ir, porque todo o dinheiro que vai vir de lá vai contaminar o seu campo, tá bom? Eu vou pedir para alguém escrever pare. E aí eu vou ler a mensagem de hoje, tá bom? Alguma dúvida? Me passem por zap não, por direct, que eu respondo. E não esqueçam, se a empresa está sendo injusta com vocês, ou vocês estão sendo injustos com a empresa, olhem para isso. Gerem equilíbrio de uma maneira saudável, para além de um processo. Não porque o processo não precisa existir, pode mover o processo, mas entenda o porquê precisa disso, tá bom? Vamos lá. Ai, Paulão, que saudades que eu tô de você. Celebração. Bom, essa carta foi realmente para você, Jana, porque olha só, o que a sua mãe e a sua sogra e eu pedimos para você fazer. Celebre a vida, a cada momento. Seja grato por cada bênção recebida. As pequenas vitórias são incrivelmente importantes. Reconheça e celebre o raiar de um novo dia, o canto dos pássaros, as folhas, o vento e a sua liberdade. Seus desejos realizados. Tudo que acontece merece ser valorizado. Eu vou refazer a frase. Reconheça e celebre o raiar de um novo dia, o canto dos pássaros, as folhas, o vento, sua liberdade de escolha. Escolha onde você quer celebrar a sua vida todos os dias. Se é no seu CNPJ, se é no CNPJ de alguém, se é prestando serviço, mas o que você escolher fazer, olhe e tenha orgulho. Porque se você tiver orgulho e fizer com vontade, você não vai precisar de uma ação. Porque você vai estar ganhando muito, vai estar sendo reconhecida e sua vida vai ser um sucesso. Tá bom? Lembrem dos 6 passos. Beijos na alma. Bora celebrar a vida todos os dias. Não fiquem aonde vocês não se sentem bem, não vale a pena, tá bom? Gratidão por todos estarem aqui. Beijos na alma e que a vida de vocês possa ser uma celebração a cada dia, a cada cliente atendido. Não esqueçam que tudo depende só de vocês. A culpa não é do chefe não, tá? É de vocês. Bora achar um lugar no mundo. Beijo na alma, Paulão. Saudades, Maiara, minha flor. Te amo, viu? Lindos, lindos, lindos. Beijos na alma. Gratidão.